Ixi, tem que ter um probleminha. A outra questão aberta era do Gregório de Matos. Ah, sim. Também não era difícil, né? Do Barroco. Não, essa foi tranquila. Acho que a prova não estava complicada, não. Ó, eu vou compartilhar duas telas, né? Primeiro essa aqui do livro, para a gente analisar umas questões, e depois nós vamos falar de Madame Bovary, que traz no livro, para nós entendermos um pouquinho melhor. Então, isso aqui é na página 151, para aqueles que queiram acompanhar no livro 2, tá? Eu sou a única que estou no livro 2. Não, a maioria dos professores está no livro 2 ainda. Menos mal, então vou tentar terminar para a gente analisar. Eu acho que está faltando nós fazermos alguns exercícios. Então, mesmo que a gente termine esse conteúdo, eu quero voltar pelo menos para fazer 2 exercícios de cada, alguns poemas a serem interpretados. Hoje o segundo ano fez uma colocação que às vezes acredito que vale para vocês também. Eles pediram para nós voltarmos, eu fiquei a aula toda por conta disso, ajudar a interpretar poemas. Eu acho que a interpretação de poema, ela é válida, porque ela é muito minuciosa, né? A linguagem conotativa, que é muito forte nela, acredito que às vezes causa confusão. Então, se vocês quiserem que eu ajude a interpretar algum poema, que eu volte a algum texto, para auxiliá-los nessa interpretação, porque o que cai dentro da literatura? Interpretação do texto literário. Nós nunca vamos ver uma questão assim, quais as características do barroco? Né? Essa interpretação, ela vem baseada nas características, mas ela vem implícita, ela não vem explícita dentro do texto. Então, isso a gente precisa, é um hábito, né, que a gente precisa criar. Então, eu quero que vocês me digam, Maria Lúcia, eu li um texto assim, que eu não entendi, que a gente troca uma ideia e interpreta junto, tá? Aqui, o que é, então, basicamente, o realismo e o naturalismo? São períodos, eu vou abrir um quadro branco para eu explicar a linha histórica de forma breve, não vou fazer tudo que eu já fiz algumas vezes, mas eu quero que vocês entendam que nós vamos estudar o realismo e o naturalismo aqui no Brasil. Só que o Brasil é o primeiro, agora nós estamos vivendo o primeiro período Brasil independente, pós-independência. Só que o Brasil, ele ainda tem um pezinho europeu. Ele ainda precisa dessas manifestações artísticas. Então, houve realismo também em Portugal e nós vamos precisar desse gancho europeu para a gente entender o nosso realismo aqui. Até porque o principal autor deles lá, o Eça de Queiroz, teve uma certa relia com Machado de Assis aqui. Então, nós vamos precisar entender esse impasse para que a gente compreenda melhor o que Machado propunha em suas obras. Para começarmos, então, eu estou aqui num período literário no Brasil chamado romantismo. Tá? Eu estou aqui num período literário chamado romantismo. O que o romantismo pregava, gente? Vamos lá, Giane, o que o romantismo pregava? Giane, não tá aí, não? Sabrina, o que o romantismo pregava? Você quer que fale mais ou menos cada período? Não, de característica no geral. Como que o romantismo era de forma geral? Não precisa falar especificamente, não. Então, Foi a... Sonho. O romantismo pregava a fantasia, a fuga da realidade, o amor idealizado. O romantismo pregava tudo muito perfeito. E aí, cansados de tanta perfeição, de tanta busca por essa perfeição que não existia, criou-se então um período chamado realismo.
O próprio nome nos remete à realidade, tá? O naturalismo, ele não é um período que vem depois. Ele é um período que se trata de uma ramificação do realismo. Então, o período é o realismo, uma ramificação dele é o naturalismo. Ele surgiu uns 10 anos depois e ele vai trabalhar uma outra vertente dessa realidade, tá? Então, o naturalismo, ele é uma ramificação, ele é uma vertente dentro do o naturalismo, desculpa, dentro do realismo. Tranquilo por aí? Agora, olha aqui. Apertei errado. Então, o que o realismo prega? Provar a realidade. Sair daquela fuga, sair daquele sonho, sair daquela fantasia vivida do romantismo e cair na real. Cair na real que o homem não é perfeito, o casamento não é lindo, a mulher não é idealizada, a mulher tem defeitos. Então agora nós vamos nos prender a algo que é real. Aqui nós temos duas imagens, olha só, que procuram representar essa realidade. Goubert com quebra-pedras, a vida é árdua, a vida é dura. Não é, ninguém se vive de sonho, de realidade, de sonho, de fantasia, de imaginação, como o realismo propunha. O romantismo propunha. O romantismo veio buscar as mulheres como leitor referência. Só que o realismo veio mostrar já essa realidade. Olha aqui, Moça à Margem do Sena, de Colbert também. Aqui a moça vai para o campo, ela deita, ela dorme, ela não é idealizada, ela não é linda a todo tempo. Ela não vem com a sua perfeição a todo momento. Então, o realismo ele vem propor essa situação. O que é essa situação? A mulher é real, as pessoas são reais. E para piorar, essa realidade ela é falsa. As pessoas não pregam aquela realidade que elas vivem. Principalmente a burguesia que tanto se formou e que teve ascensão lá no romantismo anteriormente. Então, no romantismo eu tenho a ascensão da burguesia, a burguesia com o seu sentimento subjetivo, aquele pensamento individual. E agora eu venho um período oposto a isso aqui. Enquanto lá era fantasia, aqui é a realidade. Enquanto lá era subjetividade, aqui é objetividade. A descrição, ela é objetiva sem sentimento. Eu vou apresentar a realidade, não o meu sentimento, não a minha opinião. E assim surgiu, então, fugindo dessa tamanha do sonho, né? O sonho da fantasia, fugindo dessa, surgiu, então, produzido por um francês chamado Flaubert, uma obra chamada Madame Bovary. O que Madame Bovary fazia? Madame Bovary, vou trazer aqui só um pouquinho. Madame Bovary, então, propunha a traição. A mulher que era linda, desejada, amada, enaltecida lá no romantismo, traiu, que era o adultério. O adultério naquela época era um pecado e era um crime. Era judicialmente julgado. Então, olha a discrepância de obras. Eu saio de a mulher idealizada, do sonho, da fantasia, do romance lindamente. Eu morro por aquele amor, de tanto que eu amo. E agora a mulher trai, a mulher não é perfeita mais. E aí alguém me perguntou a questão de José de Alencar. José de Alencar, ele veio nesse processo de transição. Porque em Senhora, por exemplo, em Lucília, o amor ali é lindo. Alguém conhece Lucília? O amor é Lucília, é uma moça que se chamava Maria da Glória. Aos 13 anos a sua família ficou doente, ela era a filha mais velha e ela precisava trabalhar. E ela encontrou então a prostituição, que na época então chamava-se dama de companhia, as damas da corte. E ela encontrou a prostituição.
E ela era muito popular dentro da sua profissão, né? Dentro dessa profissão de ser a dama de companhia. E até que um dia ela conheceu uma pessoa e eles se apaixonaram. Então ela largou dessa vida, claro que não largou da noite para o dia, ela largou dessa vida. Ela engravidou desse romance, os pais morreram, então ela tinha a irmã com a guarda, os pais morreram, ela engravidou e ela morre. O final triste, o final trágico, típico dos romances. Só que o processo da mulher não ser perfeita já é uma pontinha do realismo. Alguém conhece Senhora, de José de Alencar também? Já ouviram falar? Sim. Já ouviram? O que é Senhora? Sim. Senhora era uma moça, né? Ela chama-se Aurélia. Era uma moça que, quando jovem, era apaixonada por um rapaz, eles iriam se casar. Naquela época tinha o dote. Aí ofereceram um dote a mais para esse jovem rapaz, então ele desfez o compromisso com a Aurélia. Só que, à véspera do casamento desse rapaz, próximo ao seu casamento, a Aurélia recebe uma herança e fica muito rica. Então ela pede que o seu conselheiro vai lá e compre o dote desse rapaz, o preço que ele quiser. Só que ele não podia saber quem era a véspera do seu casamento. E então, no dia do casamento, ele vê que era a Aurélia, fica muito feliz, mas ele foi comprado. Tá vendo o casamento aqui? Ele era algo comprado, era uma instituição financeira. Também é um pontinho no realismo. Eles vivem todo um relacionamento de fachadas, né? Ela monta uma estrutura, o seu quarto é esse, o meu é esse. O casamento não existiu, não foi consumado de fato. E no final ela resolve rasgar o contrato que eles fizeram para que ela tenha a vida dela de volta e possa ter um compromisso com ele sem um contrato. Né? Ele paga para ela o que ela havia pagado por ele. Então, eu venho de uma época que o romance ainda era idealizado. E agora eu me deparo com Madame Bovary, de Flaubert, o qual acontece o adultério. Então a mulher perde aquela fama de perfeição que ela que ela vem com ela desde o trovadorismo. Então houve um impasse muito grande. Aí foi uma obra muito comentada na época, né, a censura, porque houve o adultério. Então aqui eu trouxe alguns comentários de Madame Bovary para a gente entender um pouquinho dessa obra, para compreendermos a obra de Machado de Assis. Heitor, você pode começar a leitura? Heitor, não tem não? João Gabriel, você pode ler um aqui pouquinho? esta obra ocupa. Ah, você tá? Você lê para nós esse slide, por favor, esse parágrafo? Eu não estou escutando. Oi? Meu áudio está cortando, gente? Alô? Oi. Os demais estão me ouvindo ou está cortando, por favor? Eu estou escutando perfeitamente, Maria Lúcia. Aí agora voltou o som. Ah, voltou? Você pode ler para nós, É por para ler favor? aqui nesta obra ocupa. Isso. Esta obra ocupa uma posição central por vários motivos. Um deles é o fato de ser tudo considerado uma leitura indecente e corrupta das mocinhas de família. Outro motivo deve-se ao fato de o escritor ter sido processado pela Sexta Corte Correcional do Tribunal de Cenas por tratar de um tema tão pecaminoso como o adultério. Fora absolvido pelos juízes, mas não pelos críticos. Puritano. Então, observem o alvoroço que Madame Bovary causou. Aí, Machado de Assis aqui no Brasil, então, pegou o gancho do adultério e criou Dom Casmurro. Acredito que vocês tenham conhecido Dom Casmurro, a famosa frase, né? E aí, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Alguém já ouviu isso?
Já ouviram sobre a traição ou não de Capitu? Já. Alguém leu ou teve curiosidade de ler? Para descobrir Eu se já traiu li. ou A não? gente já leu. Vocês leram? Aham. Que conclusão que vocês chegaram? Traiu ou não? Alguém recebeu no celular semana passada, essa semana, alguma coisa falando disso? Não, o que que tava Vocês não falando? receberam, não? Eu recebi de uma aluna de segundo ano, mas eu já tinha recebido de um aluno meu, de ex-aluno meu. Bentinho não traiu, mas deveria ter traído Capitu. Aí era uma questão assim, no final Bentinho é gay. Vocês não viram, não? Uma ironia com o Machado de Assis? Vou ver se eu encontro e mando para vocês. No final, Bentinho é gay. Vamos resolver que Bentinho é gay para não ficar essa disputa se traiu ou se não traiu. Né? Então, veio Machado de Assis, pegou esse gancho de Madame Bovary, criou a sua obra, né? Machado, com a sua maestria ao produzir, conseguiu, de fato, produzir uma obra que nós, leitores, ficamos na dúvida. Eu acho, assim, que eu preciso ler de novo para eu ter certeza do que eu acho, porque eu fiquei muito confusa, porque a Capitu parece, no livro, pela descrição, gostar muito, muito, muito do Bentinho. Só que o Bentinho, ele tem um ciúme doentio. Louco. E pode fazer ele, sei lá, né? Imaginar coisas e tudo mais. Então, eu não sei, mas ela, por outro lado, também é toda saidinha, nananã. Então, ai, é muito confuso. Não dá. Alguém acha diferente da Emily? O que vocês acham? Quem leu? Eu acho que, tipo assim, primeiramente, o livro é todo escrito pela visão do homem. Dele, isso. Então, acaba que pode ter isso. Mas também tem uma relação lá de que o próprio Machado... Tem uma especulação de que o Machado de Assis escreveu o livro na visão do José de Alencar. Você já ouviu isso? Do José de Alencar, não. Isso, é como se o Bentinho fosse o José de Alencar e o Escobar fosse o próprio Machado de Assis. E a mulher do Coisa fosse a Capitu, porque o filho de José de Alencar, ele era negro, sendo que José de Alencar é branco. Então tem essa especulação também. E o Machado de Assis é descendente de negro. Isso mesmo. Entendi, que legal. Eles eram, de fato, amigos. E aí, gente, alguém mais comenta algo? Eu penso como a Emily, assim, ó. Eu acho que o ciúme de Bentinho era louco. Eu acho que ele era dissimulado. O que vocês acham? Quem mais leu? Não? Vocês chegaram a fazer um julgamento? Traiu ela, né? Oi? Faz muito tempo que eu li esse livro, Maria Lúcia, então eu esqueci um pouco. Na época eu fiquei confusa se tinha traído ou não. Não existe essa resposta. Você não ficou confusa, não. Você está certa. Não existe essa resposta. Você vai ler, assim que você tiver disponibilidade, sugiro que leia novamente com desapego. Sem falar assim, porque às vezes tem gente que fala, não, lógico que traiu, sem ler. Ou lógico que não traiu, sem ler. Nós temos que, para ler esse livro, tem que estar com o coração aberto, né? Um desapego, né? Porque tem hora que você fala, gente, é lógico que traiu. Aí tem momentos que você fala, gente, que ridículo, o Bentinho tá louco. Então, né? É uma leitura desapegada, porque se você se prender a, de fato, o que aconteceu, você fica louco, porque nós não temos essa resposta. Inclusive, a Academia Brasileira de Letras já fez alguns julgamentos reais para chegar a essa conclusão. Tem alguns vídeos, depois, se vocês quiserem entrar aí, eu posso até mandar alguns, ou vocês procuram, do julgamento real que houve na Academia Brasileira de Letras para definir essa questão, se ela traiu ou não. E nós vamos morrer sem saber, né? Mas, enfim. Então, Dom Casmurro veio baseado em Madame Bovary, que foi a primeira obra que causou espanto na população como um todo, uma vez que a mulher deixou de ser idealizada. Então, agora nós vamos perder certa perfeição, né? Nós vamos perder certo enredo
e agora entrar no mundo da realidade. Só que Machado de Assis, ele vai se prender para uma realidade da burguesia. Vocês chegaram a conhecer um pouquinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas também, não chegaram? A trilogia principal? Sim. Não, a gente foi mais para... Como que chama o outro lá do Quincas Borba. cachorro? Isso, Quincas Borba. Quincas Borba. Memórias, porque acho que na UFO, né? Caiu foi Quincas Borba ano passado. Isso. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra, vou até procurar aqui. Vou abrir Mas o Quincas Borba aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em vida ele aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque no Quincas Borba mesmo ele morre, né? Então, eu conheci a Memórias Póstumas, o Quincas Borba não. Porque o Quincas Borba, o livro chama Quincas Borba, mas na verdade quem é Quincas Borba é o cachorro, porque ele morre no comecinho, né? Da história. Que loucura! Ai, gente. É só Machado, gente, é espetacular. Eu gostei mais de Quincas Borba do que Dom Casmurro. Mesmo? Você vai gostar de Memórias Póstumas, então. Peraí que eu vou abrir um trechinho. Então, o Gutinho vai até me emprestar esse livro que eu queria ler. Ele quer uma trilogia realista. É uma trilogia. Né? Só que, na verdade, não é uma trilogia sequencial. Tá? É uma trilogia, assim, tem relação... O Dom Casmurro é um pouco menos de relação, você vai ver. Olha aqui. No livro, está na página 154, capítulo 1. Isso é o... Memórias Póstumas, tá? Vamos lá, alguém lê para nós aí, vai, Giane. O ano de mil... Não, aqui, ó, capítulo 1, óbito do autor. Tá na página 154, um quadrinho rosinha. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente o autor defunto, mas um defunto autor. Para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Olha só, Machado de Assis, como eu disse, ele veio de uma herança de José de Alencar. Então, ele teve uma história com Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, ele teve uma história romântica, obras românticas. Aí, de repente, ele soltou esta obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, completamente irônica. Para começar, o autor da obra, o narrador da obra, era defunto. Então, primeiro, ele viveu, morreu, e depois que morreu, contou a sua própria história. Então, a história também é narrada em primeira pessoa, e ele começa a contar de como ele morreu. É uma obra irônica, tem uma linguagem reverente, uma linguagem não é pesada, uma linguagem super leve. Tem o filme dele, que chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. É muito legal de assistir o filme. Não é, porque alguns filmes que são adaptados de obras literárias é bem chatinho, bem antigo. Esse não é. Ele começa, então, a contar da sua morte, como ele morreu, e ele é irônico no ponto de falar assim, que no meu funeral tinham 15 pessoas. Aquele meu amigo que fez o meu discurso, eu paguei. Ele não fez um discurso porque ele gostava de mim, eu fui lá e paguei. Então, é a ironia da sociedade burguesa que vive por meio de trocas. Eu pago, ele foi lá e fez. Ainda mais que choveu. Os outros amigos, ele pagou uma quantia inferior para que participassem do seu funeral, senão nem isso ele teria. E aí, então... Me dando spoiler. Hã? Você tá me dando spoiler, eu peguei o livro para ler hoje. Ah, desculpa, eu tô te dando spoiler, mas eu só te dei spoiler só do comecinho. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro muito legal de leitura. E aí ele vai então contar, não vou contar muito então, já conheço, vai ler, ele vai contar então
a sua Maria vida. Lúcia, a linguagem é muito difícil. Não é difícil, Juliana. Você acostuma com a linguagem de Machado de Assis. É claro que tem alguns termos típicos daquela época. Mas a linguagem de Machado de Assis, na hora que você acostumar com ela, você vai ver que ele é irônico, que ele é cínico. Que dá vontade de falar assim, como ele é fantástico. Ele tem o nome de Bruxo do Cosme Velho, não é à toa. Porque ele tem uma forma de trabalhar com a linguagem e ele consegue conduzir o leitor para aquilo que ele quer. Se ele no Dom Casmurro queria deixar essa pulguinha atrás da orelha, ele conseguiu. E o Memórias de Brás Cubas, então, vem ao contrário. Começa com a morte, aí ele vai contando todas as desmazelas sociais. Tem uma frase famosa, acho que vocês já ouviram, que eu posso contar que não vai ser spoiler. Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Tá vendo a ironia? Ela me amou durante 11 meses. Não sei se era 11, 9 meses, enfim. E 15 contos de réis. Enquanto eu tinha dinheiro, ela me amou. Depois que meu pai cortou, porque ele nunca trabalhou, ele nunca fez nada na vida, depois que meu pai cortou meu dinheiro, ela parou de me amar. Tá? Então, essa questão do Machado de Assis, ela é muito aprofundada. Aí ele veio, então, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a primeira obra realista. Posteriormente, veio, então, o Quincas Borba, o Dom Casmurro, e o Memorial de Aires, assim como Isaú e Jacó. Isaú e Jacó também vocês conhecem? Eu já vi. Eu acho que foi filme. Já ouviu falar, pelo menos, né? É uma obra também interessante de leitura, tá? Machado de Assis, por que ele é considerado o bambambam do realismo brasileiro e até hoje dos maiores autores que nós já vivemos em nossa história? Porque ele é ensaísta, cronista, romancista, poeta, ele tem a sua obra completa e ele consegue trabalhar com essa linguagem. Foi o primeiro, o criador da Academia Brasileira de Letras, né, o dono da cadeira patrono, da primeira cadeira patrono, e Machado de Assis ainda é muito estudado, porque ele tem uma diversidade em sua obra. Então, vamos só recapitular aqui um pontinho. Pessoal, está dando para compreender alguma coisa? Isso aqui era de Madame Bovary. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eu queria dar uma continuidade com Madame Bovary para a gente chegar na relia de Eça de Queiroz e Machado de Assis. Por que esses dois eram, assim como Machado de Assis para nós é o rei da literatura, para Portugal também é Eça de Queiroz, tá? Eça de Queiroz ainda teve um impasse de Camões, né, na época do classicismo, e Fernando Pessoa. Mas para nós aqui ainda nós também temos alguns impasses, mas o Machado de Assis é um dos autores mais completos da nossa literatura. Vamos lá. Juliana, você pode ler esse slide, por favor? Posso. O enredo de Madame Bovary, é assim que fala? Bovary, é francês. Madame Bovary impressiona pela simplicidade e por tratar com bastante precisão a estupidez humana. A história começa descrevendo Charles Bovary quando entrou na escola e o que provocou nos alunos por possuir um chapéu ridículo, ser tímido, incompetente e insensível de grande inabilidade. Muitos críticos consideram essa descrição inútil e enfadonha. Pode até ser cansativa, mas inútil não é. O ridículo do chapéu é o símbolo da estupidez de quem o usa. Durante a narrativa aparecerá muitos outros chapéus ridículos. Outro ponto que também foi influência, né, do Flaubert, Madame Bovary trata da questão social. Ela não vai se prender às questões simples, a fome, a seca, a miséria, o preconceito. Tá? O foco agora é a sociedade que tem dinheiro, é a sociedade que influencia, a sociedade dos políticos. Acredito que vocês se lembram, né, dessa época, das questões assim,
os chefes de Estado aqui no Brasil, ter um cargo político. Qual que era o ideal de uma família? Ter um casamento e esse casamento gerar um cargo político, né? Essa visão social era muito forte. Por isso é que nessa época do realismo nós não vamos nos prender à sociedade menos favorecida. Nós vamos nos prender à sociedade favorável, à sociedade que tem dinheiro. O casamento aqui, ele não é visto como algo de relacionamento, de sentimento. O casamento é algo comprado, é uma instituição financeira. Você vai lá, escolhe, compra e casa. Tá? Então, vou mexer com a visão do casamento. Por isso que causou tanta estranheza, né? Que é uma obra. Agora nós vamos entrar no pontinho chave do adultério. Vamos lá, Camille, você pode ler para nós? Não sei se ela está com áudio. Augusto, você pode ler esse slide, por favor? Emma, por sua vez, é uma mocinha sonhadora, romântica, acreditando que suas leituras medíocres lhe contam sobre a felicidade proporcionada pelo amor. Desculpa, só te incomodar. Quem são as leituras medíocres? O romantismo. Tá? As leituras românticas. Porque até então as mulheres, lembra que surgiram na época do romantismo? Então vai. Esse mundo todo, colorido de ilusões, se desfaz tão logo se casa, para fugir da estreiteza da casa paterna, com o já então médico Charles Bovary. Um dia, num baile no castelo do vizinho aristocrático, Emma Bovary reaviva seus sonhos românticos, a que tão pouco responde o marido. Então Emma se casou, foi infeliz no casamento e durante um baile ela então conhece o seu amor e a partir daí vive esse relacionamento. Ah, eu achei que eu tivesse colocado... Não coloquei. Tem o filme Madame Bovary, o livro até propõe, e tem o trailer, fala dessa questão do adultério, da traição. Então, olha só, em Madame Bovary, eu tenho aqui essa questão do adultério, do relacionamento. Aí, o que aconteceu? Em Portugal, deixa eu achar o Essa de Queiroz. Em Portugal, aqui, o Primo Basílio. Em Portugal, então, Essa de Queiroz produz uma obra, né, O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio, falando desse relacionamento de adultério. O Primo Basílio é a mesma linha de pensamento, que era um casal, aí chega um primo chamado Basílio, era um namorico de infância, né, do primo Basílio com a esposa, e anos depois eles se reencontram e vão viver esse romance que eles não viveram direito na juventude. Então é a traição. Primo Basílio depois, na verdade, virou um tédio na vida dela, esqueci o nome dela, Luísa, tá aí, né, no tempo. Virou um tédio na vida de Luísa, porque ele não correspondeu a nada que ele havia prometido, ele só queria aquele relacionamento, mas ele não queria nada sério com Luísa. Luísa, então, né, virou confusões da sua vida. Quando Essa de Queiroz soltou essa obra, Machado de Assis tinha produzido Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não tem nada com relacionamento nem com adultério. Machado, então, fez uma crítica sobre o Primo Basílio, falando que foi realmente uma reprodução da obra de Flaubert, que era muito parecida com Madame Bovary. Por sua vez, Essa de Queiroz, então, criticou Machado de Assis, que depois ele havia já produzido Quincas Borba e Dom Casmurro. Então, Essa de Queiroz criticou a obra de Machado de Assis, dizendo que era uma representação explícita do realismo europeu, que não tinha nada de brasilidade, que não tinha nada de conceitos novos. Então, houve, mesmo que sejam dois exímios autores aí,
houve uma rilia nessa época entre os dois. E são top dos 10 mais, esses autores, inclusive, são os mais caídos até no Enem, né? Os assuntos que mais caem no Enem. Essa de Queiroz tem muitas obras para nós aqui no Brasil que foram adaptadas para filme e para até minissérie. O Primo Basílio tem ele abrasileirado, ao invés da história se passar em Lisboa, se passa no Rio de Janeiro. Os Maias, não sei se vocês já ouviram esse nome, mas Os Maias foi uma série da Rede Globo, que foi criada. O Crime do Padre Amaro também tem um filme, que é uma acusação à religião, né, do padre apoiar um relacionamento entre o padre e uma fiel, né? E aí, então, sempre voltando a essa realidade. O que é o ponto... A aula vai cair. O que é o ponto-chave aqui? É nós lembrarmos da acusação social frente a essa realidade da burguesia, tá? Nada de problema social popular ainda. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque o cortiço, que é uma vertente do realismo, pertencente ao naturalismo, o cortiço vai trazer essa outra visão, né? O naturalismo ele vai se prender nesse outro foco. Eu vou interromper essa aula.